Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepare os nossos olhos, porque mais uma vez, poderosamente, o Senhor irá cuidar, tratar e direcionar a nossa igreja, das crianças ao mais experiente. O Senhor tem um cuidado especial. Fique perto da presença, não distancie, porque Deus, Ele quer intimidade com o seu povo. Já quero chamar aqui a nossa amiga, a pastora Rosinha, para nos trazer uma palavra, para nos abençoar. Aplauda bem forte a pastora Rosinha. A paz, amados, boa noite. Vocês estão felizes com o Senhor? Glória a Deus, eu também estou muito feliz. Pastor Silvinho, tem algum lugar para me ver a hora? Ah, não dá para ver, de óculos dá. Pode se aceitar, amados. Aceitam-se, aplaudindo ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, amém? Eu já estava com saudade de vocês, e quando o pastor veio, eu não pude vir com ele. Eu estou muito feliz, tá? Eu hoje com a minha nora e a minha primeira netinha, que vai nascer agora no finalzinho, comecinho de novembro. Eu trouxe ela porque eu não queria deixar ela sozinha. Qualquer hora pode vir ao mundo. Ela tinha que estar, né? Tem que estar junto. Gente, Deus é maravilhoso. Quando o pastor Silvinho subiu aqui à frente e ele começou a falar, foi tanta confirmação do que Deus deu. Sabe, porque todos esses dias eu estava orando e o Senhor não tinha passado o que era para eu estar falando hoje. E hoje de tarde, ainda eu falei assim, eu saí da loja, deixei a Sueli, fui para casa mais cedo. Falei, Senhor, o que Tu queres? Porque hoje, já é hoje, o Senhor ainda não revelou a palavra. Daí quando cheguei em casa, eu tive um particular com Deus. E agora, quando o pastor Silvinho subiu aqui, amados, eu acho que eu vou descer, ele já falou tudo que eu ia falar. Mas vocês vão entender quando eu começar a ler o versículo. Eu acho que essa tradução não tem aqui, porque é da Joyce Meyer, não sei se vocês têm essa tradução. É Campo de Batalha da Mente. Então eu vou estar lendo, eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção, amém? Vamos lá então, que está no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, que diz assim: Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Logo toda a multidão, vendo retornar do monte sagrado, ficou espantada, pois sua face e seu corpo ainda brilhavam. E correndo para ele, o saudaram. Ele perguntou aos escribas: O que discutes com eles? Um da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o ao chão, e ele espuma, range os dentes e fica paralisado, entorpecido e imóvel. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então Jesus disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. Eles os trouxeram. Assim que ele viu Jesus, o espírito o agitou com violência, convulsionando, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isto lhe sucede? Ele respondeu-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus retrucou: Tu me dizes, se podes fazer alguma coisa? Tudo é possível ao que crê.
No mesmo instante, o pai do menino, clamando com um grito ansioso, penetrante, incompreensível, com lágrimas, disse: eu creio firmemente, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade, na fraqueza de fé. Jesus, vendo que a multidão estava se aglomerando, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai e não entres mais nele. Ele, clamando com um grito assustado de angústia e agitando com violência, saiu, deixando o menino pálido e imóvel, como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o firmemente pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. 28 diz assim: quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não o podemos expulsar? Ele respondeu-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? E nós podemos ver aqui, amados, que tinha uma grande multidão. Quando Jesus chegou, tinha uma grande multidão. E diz que os escribas estavam ali discutindo com os seus discípulos, com os discípulos de Jesus. Os escribas estavam ali discutindo por uma realidade, que na verdade era uma realidade. Aquele menino, como diz o pai, ele sempre estava sofrendo, há muito tempo sofrendo daquele jeito, né? Ele ficava como que convulsionando. Alguém já convulsionou aqui? Eu tô cega, eu já. Você, quando você volta, você não lembra de mais nada. Sabe quando eu fui curada? O dia que eu levantei as mãos aos céus e falei: Senhor, eu te aceito como único e exclusivo Salvador da minha vida. Nunca mais eu tive que tomar nenhum remédio, nunca mais, amados. Eu parei por conta própria, porque eu precisei fazer 3 exames que os médicos não queriam me dar alta do tratamento neurológico, mas eu tinha certeza que Deus tinha me curado e eu não tomei mais remédio. Então eu fico imaginando esse jovem quando ele voltava assim, esse jovem nem sabendo que ele poderia ter feito, o que tinha acontecido, que muitas vezes a palavra do pai diz que ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, porque na verdade o que o inimigo queria era matar ele. E ali ele era mudo, ele era surdo, como diz aqui Jesus quando expulsou. E quantas as vezes nós não estamos também parecendo que estamos numa grande multidão, e há essas discussões. Quantas as vezes não olharam para mim e falaram: não tem cura, e isso não tem cura, ela tem uma artéria do cérebro entupida, e ela vai convulsionar todas as vezes que ela passar nervoso, que ela correr, que ela isso, que ela aquilo, vai convulsionar, porque não tem cura. E as pessoas me apontavam, as pessoas mostravam: essa vai ser aquela que não vai dirigir, que não pode dirigir, que os médicos tinham proibido. Cadê os meninos que arrumaram uma vaguinha aqui para mim? Eu mesmo vim dirigindo. Deixa eu falar uma coisa: muitos possam até estar discutindo um caso seu, que seja até realidade no momento, mas deixa eu te falar uma coisa: hoje Deus vai mudar essa história para sempre. Eles estavam discutindo uma realidade, que era a realidade no momento do menino, do que ele passava todos os dias. Mas aonde Jesus chega, a mudança, a cura, a libertação e a transformação. E o pai ali, ele descreve a dor do filho. É muito triste você descrever uma dor de um filho seu. Ele fala sobre a dor do filho, mas ele também, sabe o que ele fala? Ele fala da impotência dele. Na voz dele, dá para entender, na leitura, dá para entender que ele descreve a impotência. Talvez você adentrou nesse lugar hoje, impotente de alguma situação, seja na cura física, na cura mental, espiritual. Eu não sei como você adentrou aqui. Talvez você adentrou neste lugar com essa doença que fala que é a doença do século, mas está amarrado em nome de Jesus, que na tua vida não. Mas talvez você entrou com uma depressão. Deus também está aqui para curar.
corpo, alma e espírito. Eu sou prova disso, que Ele cura tanto a mente quanto o físico, e como Ele tratou na vida deste rapaz. Sabe, amados, o inimigo deixava ele surdo e mudo. Porque o inimigo muitas vezes ele deixa-nos surdos espirituais. Sabe quando a gente olha e fala assim: Senhor, todo tampão nos ouvidos cai por terra agora em nome de Jesus. Quem é que nunca orou desse jeito? Porque às vezes nós estamos num culto, estamos ouvindo a palavra, mas quando a gente sai ali fora, parece que nós não ouvimos nada, porque nós só escutamos, nós não ouvimos. Porque o pastor Silas já pregou aqui a diferença de escutar e de ouvir, né? Eu acho que foi uma vez que eu vi. Então presta atenção, quando eu só escuto, quando chega ali na esquina, na primeira dificuldade, na primeira dor, se for uma dor física, na primeira dor você esqueceu já. Mas quando você ouve, guarda na tábua do coração a palavra de Deus que cura, você recebe a cura e vive a cura em nome de Jesus. E o inimigo tinha deixado ele surdo, para ele não ouvir a palavra, para ele não ouvir que tinha um Deus poderoso, para ele não ouvir que tinha um Messias que podia curar, que aonde o Messias passava, ali tinha milagre. E deixa eu te falar uma coisa, essa igreja é uma igreja de milagres. A gente já percebe pelo tamanho dela e quantas pessoas estão aqui, dá para ver que é de milagre, amado. Porque muitas vezes eu já vim pregar aqui, e aqui não é uma igreja que só vai pregar, me dá, me dá, me dá, me dá. Não prega só prosperidade. O pastor prega prosperidade sim, mas ele prega palavra. E quando a gente ouve a palavra, e ela entra no nosso ouvido e vai direto na tábua do nosso coração, todas as vezes que você passar por uma dificuldade, você vai lembrar da palavra que cura e da palavra que liberta. E o inimigo queria deixar ele surdo, porque ele não ouvia, e ele também ficava mudo. E agora tem a língua de sinais, né, pastor? Mas naquela época acho que não tinha não, né? Era difícil mesmo. Lá na nossa igreja tem uma menina que ela até está nos ensinando. Eu não sei quase nada não, mas eu vou chegar lá. Mas deixava ele também mudo. Por quê? Porque ele não podia falar, clamar. Hoje você tem liberdade. Você pode clamar ao Senhor, você pode falar com Ele, você pode, amados, nós podemos estar na rua. Eu vejo aqui a coisa mais linda quando você está no começo de culto de final de semana, que aqui está todo mundo aqui clamando. Alguma vez já parou uma viatura aí e proibiu vocês de pregar? De falar? Nunca, porque nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus. E hoje mesmo, se Deus permitisse que nós não fôssemos mudos, teríamos também a língua de sinais. E está assim, precisando de gente que tenha o dom de libras, de falar bem em libras, né? Gestos em libra. E Ele queria deixar assim. E às vezes, amado, nós estamos espiritualmente assim. Nós estamos surdos e mudos. Nós ouvimos uma palavra, nós nos alegramos, nós sentimos a presença de Deus de uma forma sobrenatural, igual nós sentimos hoje no louvor. Mas quando nós chegamos lá fora, o inimigo, ele tenta parar tudo aquilo e impedir aquilo que nós ouvimos dentro da igreja, ou na tua casa, ou você lendo a palavra. Mas hoje o Senhor está tirando toda escama dos olhos e todo o tampão dos ouvidos em nome de Jesus. Esse mês de outubro vai ficar marcado no ano de 2023, porque vocês estão no mês de cura, e vai haver muitas, não poucas, muitas curas nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe, amados, o Pai, Ele veio com muita esperança aos discípulos. Ele chegou lá, viu que Jesus não estava, mas Ele tinha muita esperança nos discípulos. Mas os discípulos não puderam fazer nada no momento. Sabe, há muitos anos atrás, minha sogra, ela já está nos braços do Senhor, faz 2 anos.
Mas tudo que acontecia, eu ligava para ela. Não estou falando, pelo amor de Deus, você não pode procurar o seu pastor, amém? Mas é que tem gente que procura até para dor de barriga. Mas eu tudo ligava para minha sogra. E um dia, meu filho pequeno, ele estava com febre. E na hora que eu peguei o telefone, naquela época ainda tinha telefone, porque agora ninguém vai ter telefone fixo, né, gente? Daí na hora que eu fui pegar no telefone, o Espírito Santo falou assim para mim: o mesmo Deus que ela vai clamar é o que você clama. Na hora eu pensei que alguém tinha chego, que era o pastor Silas, alguma coisa. E o Senhor repetiu de novo, eu senti aquilo no coração de novo. E quando eu ajoelhei ao Senhor, e nós estávamos passando por uma situação difícil naquela época. Eu não dirigia, a gente estava sem carro. O pastor trabalhando, naquela época ele não era nem pastor, e eu muito menos pastora. E eu fui orar a Deus. Amados, não passou 10 minutos, sem dipirona, e a febre dele foi embora e não voltou mais. Sabe, às vezes a gente coloca a expectativa em homens. Sabe, às vezes a gente coloca a expectativa só no médico. Mas a gente tem que entender que antes de nós irmos no médico, nós já estamos no médico dos médicos. Tem que ir no médico, sim, eu faço tratamento. Uma que a idade não permita que eu não esteja indo no médico também, né? Mas nós antes passamos pelo médico dos médicos. O médico pode dar sentença, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E se Ele não deu a palavra, amado, tenha certeza da cura sim, em nome de Jesus. É que às vezes a gente pensa que é igual fast food, que a gente vai, passa aqui, paga, vai do outro lado, paga não, pede, paga e pega já o que a gente vai comer. Mas é no tempo de Deus. Eu já tive cura, que eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me curou imediatamente. Mas eu já tive enfermidades que eu precisei esperar o tempo do Senhor. Talvez você não viveu aí no milagre, não porque você está surdo espiritualmente ou mudo espiritualmente, mas que ainda Deus tem mais para fazer na tua vida. Ele quer que você tenha certeza que a honra é dele, porque a honra não é para dar para ninguém, a honra é só dele. E às vezes nós damos a honra para o médico, para o remédio que nós tomamos, para o chá disso, para o chá daquilo, mas não damos a honra para o Senhor. Então hoje, esse mês, não só hoje, mas esse mês, a cura vai entrar na tua casa em nome de Jesus, amém? Essa passagem, ela nos faz pensar e refletir sobre nossas fraquezas e incapacidades, né? Eu fico imaginando Jesus, quando nós estamos passando por alguma situação, quando ele chega, ele avalia a situação, porque ele mesmo, aqui a narração fala que ele viu que havia uma discussão, né? Havia uma discussão ali, ele avaliou. E quantas as vezes nós estamos passando por situações e nós não avaliamos, nós só perguntamos por quê, mas nós não perguntamos para quê, para que eu estou vivendo isso? Para que vai servir essa cura? Esses dias minha filha ministrou numa igreja. É que agora eu sou a moça dela, pastor Silvinho. Eu sou a moça dela, eu que levo ela de carro para tudo quanto é lugar, né? Porque agora ela prega mais que eu. Eu não lembro. Mas uma igreja, ela ministrou. Veredas. E daí, eu estava falando, quando me chamaram no final, eu estava falando que quando eu fiquei grávida sem ter trompas, e Deus me deu ela, eu achei que o milagre era para mim, o milagre era eu, mas não, o milagre era porque Deus tinha um plano na vida dela. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que avaliar, por que eu,
Sabe, eu perdi as trompas, não engravidava mais. Mas por que eu perdi as trompas? Porque quando eu engravidei, amados, eu tinha certeza que era Deus. Vocês não sabem o que ela passava na faculdade. Ela fez biologia. E ela um dia, ela é muito esperta, mas às vezes, tadinha, às vezes ela é um pouco ingênua, pastor Silvio. Daí ela na frente de todo mundo, numa aula com mais de 50 alunos, um professor ateu, ela pega e fala assim, esqueci o nome lá da aula que ela estava dentro dela. Minha mãe ficou grávida sem ter trompas. Imagine. Mas ela falou com tanta convicção, que esse professor depois foi o maior fã dela. Porque a gente tem que ter convicção. Às vezes está ficando difícil, parece que você não vai ver um milagre, parece que a cura não vem, mas não, é porque Deus ainda quer tratar conosco, Deus quer tratar com você, é porque Ele quer trabalhar mais, é porque Ele quer que você tenha certeza que foi Ele. Se eu perdesse uma trompa, eu ia falar, foi com a outra trompa, tem uma ainda, tem 50%, tem com a outra. Deus falou assim, não, o dela vai ser um milagre sobrenatural. Sabe o que minha filha fala? Agora eu sei porque eu tenho medo de altura, porque o pulo que eu precisei dar para chegar onde eu tinha que chegar, porque não tinha a trompa para caminhar. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Do jeito que Ele foi um milagre na vida desse rapaz, Ele quer ser na tua vida também. Enquanto o pai, ele usou uma qualificação. Se tu puder. Jesus pegou e falou assim, se eu posso, basta somente crer. Se hoje você crer, você vai sair daqui curado. Eu profetizo em nome de Jesus com autoridade. Não importa qual a tua enfermidade. Se você crer, quando ficar de pé, que o pastor for terminar o culto, sumiu a palavra? Desafio, obrigado pastor. Eu te desafio a você procurar aonde está a tua enfermidade e vir aqui na frente contar o testemunho. Não é por mim, porque eu não sou nada, mas é pelo médico dos médicos que já estava aqui te esperando e nos esperando nessa noite. Nós temos que pedir sabendo e crendo, amados, que Deus é capaz. Jesus, Ele liberta aquele jovem, Ele dá uma nova vida para ele. Imagina esse jovem que todo mundo via só se jogando no fogo, se jogando na água, se arrastando no chão, a boca espumando, não falava, não ouvia. Você imagina o desespero que era esse jovem, preso ali numa enfermidade que ele não podia nem reclamar, nem pedir socorro. A família também, da mesma maneira, vem do filho daquele jeito. Sabe, amados, eu estou aqui para dizer que tem solução sim nesse problema que você está passando. Pode ser pequeno ou grande, mas tem solução sim para esse problema. Muitos podem não acreditar, muitos podem duvidar, porque quando eu estava nessa situação de não engravidar, eu estou falando mais, Deus já me curou até de câncer, amém? Mas eu estou falando mais da gravidez, porque tem muitas pessoas que acham que não vai gerar, que isso que está na tua vida, o que você está vivendo não vai gerar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai gerar sim, vai gerar sonhos, porque esta enfermidade da tua alma está te impedindo de sonhar, e a partir de hoje você vai gerar sonhos. Porque muitas das vezes é mais difícil
essa doença da alma do que a doença física, do que a doença que as pessoas olham e falam: olha, está doente. Olha, principalmente doença que as pessoas veem, ela está doente, ela está abatida. Agora aquela doença da alma que você está guardando no teu coração, que você não tem coragem de contar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para ninguém, que muitas das vezes você fica guardando para si, nem para os seus pastores você não conta, porque você tem vergonha, achando que só porque é crente não pode passar por essas situações. Daí você não está gerando teus sonhos, está guardando tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor hoje, Ele vai trazer tudo aquilo que estava entulhado, os teus sonhos entulhados, e você vai gerar sim. Meu médico falou que eu era louca, que eu não ia engravidar. Meus familiares falaram a mesma coisa. Porque naquela época era só eu e meu esposo que era cristão, fora a família dele. Muitos falaram. As pessoas até dentro da igreja falavam assim para mim: você não vai engravidar. Não adianta você ficar desse jeito que você não vai engravidar. Sabe como que eu ficava todos os cultos, meus amados? Eu ficava assim, ó, passando a mão na barriga e falando: obrigada, Senhor, pela minha menina que o Senhor vai me dar. Obrigada. Eu não me importava que quem achasse que eu era louca, porque eu era louca em Deus, porque eu cria nele. E aqui eu fico imaginando, quando Jesus, Ele pega firmemente na mão daquele menino. Primeiro todo mundo olha e fala assim: ele está morto, porque ele ficou imóvel, ele está morto. Muitos olhavam para mim e falavam: ela está morta, já tanta coisa. Ficou sem trompas, teve câncer de mama, teve artéria do cérebro entupida, teve câncer na tireoide, teve tantas coisas. Ela vai morrer de tudo isso. Uma hora ela vai morrer, porque é tanta coisa, ela vai morrer. Mas eu estou aqui para falar que minha filha, eu enganei todo mundo. Eu enganei o inferno, eu enganei a morte. Eu dei ela na morte. Toda vez que ela vinha para mim, eu dava um olé nela. Fico imaginando daí, na hora que Jesus pegou aquele menino e levantou ele, todo mundo olhando. Na hora, quanto tempo fazia que eu acho que aqueles pais não conseguiam abraçar aquele filho? E as pessoas que olhavam, não acreditando. Eu fico imaginando a alegria. Essa alegria que essa família e esse jovem viveu, vai ser a alegria que você vai viver. E deixa eu te falar, eu tenho certeza absoluta, a palavra não fala, mas eu tenho certeza absoluta que a partir daquele dia, pessoas que ainda não seguiam Jesus começaram a segui-lo. E vai ser assim: aqueles que te apontavam, aqueles que até tiravam barato, vão poder falar para você o que aconteceu, e você vai falar assim: foi o meu Deus. Então eu quero esse teu Deus, eu quero esse teu Deus. Pessoas que você achava que você nunca ia levar a salvação, que através de você nunca ia levar a salvação, vai ser através de você mesmo. O Senhor vai entrar de uma forma sobrenatural através da tua vida, porque você vai viver curas sobrenaturais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Daí fala da dependência de Deus. Quando os discípulos falam: por que nós não conseguimos? Nós expulsamos, por que nós não conseguimos? E eles já tinham visto tanto milagres. Eles já tinham expulsado demônios, os próprios discípulos tinham expulsado demônios, mas dessa vez ele não conseguiu. Sabe, muitas das vezes nós se acomodamos. Nós começamos a servir a Deus de balde, de qualquer maneira. Não é mais do jeito que foi no primeiro amor. Já não fazemos mais jejum e oração como antigamente. Não temos tempo mais para ficar com Ele.
Às vezes reclamamos que Deus não responde às nossas orações. Mas quantas as vezes nós só oramos quando estamos dirigindo o carro, quando nós estamos fazendo coisas de casa, não prestamos atenção, ou senão nós nos ajoelhamos e já levantamos e não damos nem tempo para ouvir Deus falar. Deus quer falar com você. Deus quer ouvir a tua voz, mas quer que você também ouça a voz dele. Amém? Eu anotei um negócio aqui para eu não esquecer. Viver pela fé é contrariar as evidências. Viver pela fé é contrariar as evidências. Eu estou passando isso, é uma evidência, mas eu vou contrariar ela, porque eu vou ver o milagre, vai ser o contrário. Eu estou passando por essa enfermidade, é uma evidência, mas eu vou contrariar essa evidência, porque eu sirvo o médico dos médicos e vou viver a cura e vou viver o milagre. É você estar na tua casa, você está com alguém enfermo que precisa de uma libertação de vício de drogas ou de bebidas, é uma evidência, mas você vai contrariar essa evidência e vai viver a cura e o milagre dessa pessoa em nome de Jesus. Sabe, só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Não é fácil você viver o processo de um câncer. Não é fácil você viver o processo de ser uma mulher estéril. Não é fácil você viver muitos processos. Mas só sei de uma coisa: que aquele que vence o processo, que vai até o fim, ele vive o propósito. E eu quero saber nesta noite, se há pessoas que vão contrariar as evidências. Eu sou a primeira, quem é o segundo? Eu sou a primeira, quem é o segundo? Nós vamos contrariar as evidências em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu tenho 1 minuto e quero fazer essa oração com você. Amados, não é no muito falar, é no você crer. Não estou falando que é fácil, mas basta crer. Você não precisa crer em mim, mas você tem que crer na palavra que eu estou ministrando. Porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E nós não podemos estar igual aquele jovem que era mudo e surdo, que não podia nem ouvir a palavra e nem clamar e nem falar da palavra. Porque hoje nós temos liberdade. Nós temos liberdade para clamar. E eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos. E se você está com uma doença que é física e você pode pôr a mão, eu gostaria que você colocasse a mão. Se você não pode, põe no coração. E se é uma enfermidade da alma, põe no coração também. Porque Deus quer trazer cura. Esse mês, você já viveu milagres e vai viver muito mais. Vai ser um mês, como eu disse, aonde terão muitos testemunhos aqui para ser contados. E através do seu testemunho, eu profetizo que você vai trazer mais 5. Quantos cultos mesmo, pastor, que você já está fazendo? De domingo? De domingo são 2. E imagine, cada um que receber a cura mais 5. Se todo problema de pastor fosse esse, estava todo mundo feliz. Arrumar lugar e fazer mais culto. Eu profetizo que através dessa cura que você vai viver, dessa transformação que todos verão que Deus fez na tua vida, as pessoas da tua família, os amigos que até então você achava ou até se fazem de incrédulos, vão vir para a casa do Senhor, vão aceitar a Jesus através daquilo que você vai viver. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, o que o Senhor passou para mim nesta tarde, Pai, eu passei, Senhor.
Pai, que todos possam ter entendido e ouvido e não escutado e guardado na tábua do coração. Agora eu venho te pedir, Pai, como eu sou um milagre ambulante, eu venho pedir, Pai, traz cura, Senhor, para essas pessoas, cura na alma, no físico e no espírito, Senhor Jesus. Pessoas, Pai, que foram lançadas palavras que machucaram e há tanto tempo anda guardando isso. Pai, Senhor Jesus, eu te peço, vai de encontro, Senhor Jesus, tira agora, Senhor, essa mágoa, tira agora esta mágoa e essa tristeza tão grande que muitas das vezes ela sorri, ela dá risada, ela se alegra, mas quando ela deita no quarto dela, o inimigo vem tentando contra a vida dela, trazendo tristeza e querendo que ela volte para trás. Traz, Senhor Jesus, vida e abundância. Senhor, cura câncer, cura, Senhor, diabetes, pressão alta. Senhor, toca teu filho